Você já parou para pensar por quê, mesmo depois de anos escrevendo código, muitos desenvolvedores sênior ainda olham para o Service Container do Laravel como se ele fosse uma caixa preta de mágica pura, ou pior, porque equipes inteiras ainda cometem erros arquiteturais básicos que matam a escalabilidade de um projeto antes mesmo do primeiro deploy em produção. Essa é exatamente a provocação que eu trouxe para iniciarmos esta nossa primeira masterclass aqui no Dev Raiz, onde vamos dissecar o Laravel 12 sob uma ótica de engenharia de software avançada. Eu sou a Maia e meu objetivo hoje é que, ao final desta sessão, você não apenas use Laravel, mas que você entenda a pulsação interna do framework, começando por onde tudo ganha vida, o ciclo de vida da requisição e o coração pulsante que é o Service Container. Para ser um especialista de verdade em 2026, você precisa parar de tratar o framework como um conjunto de ferramentas e passar a vê-lo como um orquestrador complexo de dependências e estados. Tudo começa no momento em que uma request HTTP atinge o seu servidor. O ponto de entrada único é o arquivo index.php, localizado na pasta public. Se você abrir esse arquivo agora, vai perceber que ele é surpreendentemente simples, mas é ali que a mágica da inicialização acontece. O primeiro passo crítico é o carregamento do autoloader gerado pelo Composer, que garante que todas as nossas classes e dependências externas sejam encontradas sem que tenhamos que dar um único require manual. Logo em seguida, o index.php recupera uma instância da aplicação Laravel a partir do arquivo bootstrap/app.php no Laravel 12. Essa estrutura está ainda mais enxuta e centralizada. É neste momento que o Service Container é instanciado. Pense no container como um mapa gigante, um dicionário de alta performance que sabe exatamente como construir cada peça da sua aplicação. Assim que a instância da aplicação é criada, a request é capturada e entregue ao kernel. Embora nas versões mais recentes o kernel tenha sido abstraído para simplificar a experiência do desenvolvedor, a lógica fundamental permanece. O framework precisa preparar o ambiente, carregar as configurações, detectar o ambiente de execução e, crucialmente, registrar e inicializar o Service Providers. O processo de inicialização do Service Providers é onde a arquitetura do Laravel realmente brilha e onde a maioria dos desenvolvedores se perde. O framework percorre todos os provedores listados e executa o método register em cada um deles. É uma regra de ouro. No método register, você apenas faz bindings no Service Container. Você nunca, sob hipótese alguma, tenta executar lógica de negócio ou usar outros serviços ali, porque eles podem ainda não ter sido carregados. Somente depois que todos os métodos register foram concluídos é que o Laravel percorre novamente os provedores executando o método boot. Agora sim, com todos os bindings realizados, você tem total liberdade para disparar eventos, registrar rotas ou configurar observadores. Entender essa distinção entre registro e inicialização é o que separa um código frágil de uma infraestrutura robusta. Quando o ambiente está finalmente pronto, a request passa por uma pipeline de middlewares. Imagine isso como uma série de camadas de cebola que a requisição precisa atravessar antes de chegar ao seu controller. Cada middleware tem a chance de inspecionar, modificar ou até rejeitar a request, lidando com autenticação, telemetria, segurança e compressão de dados de forma totalmente isolada da sua lógica principal. Agora, vamos mergulhar no conceito que é a alma do framework, o Service Container. Se você entende o container, você domina o Laravel. Em termos técnicos, o container é uma implementação poderosa de injeção de dependência ou dependencies injection. Em vez de sua classe criar manualmente uma instância de um serviço de log ou de um repositório de banco de dados, ela simplesmente declara que precisa dele no construtor. O Laravel usa uma técnica chamada Reflection API para analisar o seu código em tempo de execução, identificar o que você pediu e entregar a instância correta automaticamente. Isso é o que chamamos de Zero Configuration Resolution. Mas o verdadeiro poder surge quando começamos a fazer os bindings manuais. No Dev Raiz, sempre reforçamos que a clareza sobre o gerenciamento de estado é vital. Quando você usa um bin comum, o Laravel cria uma nova instância do objeto toda vez que ele for solicitado. Se você pedir o mesmo serviço 5 vezes durante o ciclo de uma única request, você terá 5 objetos diferentes na memória. Isso é útil para objetos leves e sem estado. No entanto, para serviços pesados, como conexões de banco de dados ou clientes de API, usamos o singleton. O singleton garante que o container resolva a dependência apenas uma vez e devolva a mesma instância exata durante toda a vida útil daquela request HTTP. Isso economiza memória, CPU e garante a integridade dos dados que o serviço está manipulando. Mas o Laravel 12 vai além com o contextual binding. Imagine que você tem uma interface chamada Payment Gateway e 2 implementações, Stripe e PayPal.
Se um controller de checkout internacional precisa do Stripe, mas o controller de assinaturas locais precisa do PayPal, como você resolve isso sem sujar seu código com condicionais? Com o Contextual Binding, você instrui o container. Quando a classe Checkout Controller pedir por Payment Gateway, entregue o Stripe. Quando a classe Subscription Controller pedir pela mesma interface, entregue o PayPal. Isso é desacoplamento de nível profissional. Você está programando para interfaces, não para implementações, o que torna seus testes unitários infinitamente mais simples, já que você pode mocar qualquer dependência apenas trocando bind no container durante o setup do teste. Outro ponto avançado que muitas vezes é ignorado é o papel dos Service Providers na arquitetura modular. Em projetos de grande escala, não queremos uma pasta de app gigante e confusa. Queremos módulos independentes. Os Service Providers são os pontos de montagem desses módulos. Você pode criar um provedor para o seu módulo de faturamento que registra suas próprias rotas, suas próprias views e seus próprios bindings de container, mantendo o core da aplicação limpo e focado. É aqui que o conceito de Deferred Providers entra em cena para otimizar a performance. Se o seu provedor apenas registra bindings no container e não faz nenhuma ação no método boot, você pode marcá-lo como Deferred. O Laravel então não carregará esse provedor em todas as requisições, mas apenas no momento exato em que um daqueles serviços for solicitado pela primeira vez. Em uma aplicação com centenas de serviços, esse carregamento sob demanda é o que mantém o tempo de resposta na casa dos milissegundos, mesmo sob carga pesada. Ao olharmos para o percurso final de uma request, após o controller processar a lógica e retornar uma response, o ciclo ainda não terminou. A response faz o caminho inverso através da pipeline de middlewares, permitindo que cabeçalhos de cache sejam adicionados ou que o corpo da resposta seja formatado. Só então o kernel envia o conteúdo para o navegador do usuário e executa os métodos terminate dos middlewares. Esse é o lugar perfeito para tarefas pesadas que não precisam travar a resposta do usuário, como enviar logs para um serviço externo ou processar estatísticas rápidas. Dominar esse fluxo completo, desde o primeiro byte no index.php até o encerramento do processo no servidor, é o que permite que você identifique gargalos de performance e erros de arquitetura que passariam despercebidos por desenvolvedores juniores. Você para de debugar por tentativa e erro e passa a prever o comportamento do sistema com precisão cirúrgica. Para fecharmos esta primeira imersão, quero que você reflita sobre o seguinte: o Laravel não é apenas um facilitador de produtividade, ele é uma lição viva de padrões de projeto como Factory, Strategy, Decoratore, Claro, Dependencies e Injection. Estudar a arquitetura do framework não é apenas sobre aprender Laravel, é sobre aprender a ser um engenheiro de software melhor. O conhecimento que discutimos aqui hoje é a fundação para tudo o que veremos nos próximos 18 módulos deste guia. Se a base for sólida, o resto da construção será indestrutível. Continue explorando, continue questionando a mágica, acima de tudo, continue codando com propósito. Foi um prazer guiar você nesta primeira etapa da sua jornada rumo à maestria técnica. Nos vemos no próximo módulo, onde vamos mergulhar profundamente em roteamento avançado e middlewares. Até lá, mantenha o foco na excelência e lembre-se que o verdadeiro especialista é aquele que nunca para de aprender as bases. Um grande abraço da Maia e nos vemos em breve aqui no Dev Raiz. Antes de avançarmos para as camadas mais externas da nossa aplicação, precisamos estacionar e abrir o capô para entender o que realmente fazendo as engrenagens do Laravel 12 girarem com tanta harmonia e precisão. Estou falando do Service Container, o coração absoluto da injeção de dependência e o segredo por trás da flexibilidade que torna este framework uma verdadeira obra de arte da engenharia de software moderna. Muitas vezes, desenvolvedores utilizam Laravel por anos sem compreender a fundo o que acontece quando eles colocam um type-in no construtor de um controller, tratando isso como uma espécie de mágica negra do PHP, mas aqui, no nível de especialista, nós não aceitamos a mágica sem entender o truque. O Service Container é, em sua essência, um gerenciador de objetos extremamente sofisticado, mas sua filosofia vai muito além de apenas instanciar classes. Ele é a implementação prática do princípio de Inversion of Control, ou IOC, onde a responsabilidade de gerenciar as dependências de um sistema sai das mãos das classes individuais e passa para uma entidade centralizada. Imagine que você está construindo um edifício complexo. No modelo de desenvolvimento tradicional, o eletricista teria que fabricar seus próprios fios, o encanador teria que fundir seus próprios tubos e o pedreiro teria que moldar seus próprios tijolos. Isso é o que acontece quando você usa o operador new dentro das suas classes. Você está forçando o especialista a ser também um fabricante de ferramentas, criando um acoplamento rígido que torna qualquer mudança futura um pesadelo logístico e técnico.
Com o Service Container, cada componente da sua aplicação simplesmente declara do que precisa e o almoxarifado central entrega a dependência pronta, testada e configurada, permitindo que cada parte do sistema foque exclusivamente na sua lógica de negócio. O conceito de Dependencies Injection, ou injeção de dependência, é o pilar que sustenta essa estrutura. Em vez de uma classe buscar suas dependências, essas dependências são injetadas nela, geralmente através do construtor. No Laravel 12, isso atinge um nível de sofisticação chamado Auto-Viring ou Zero Configuration Resolution. O container utiliza a poderosa Reflection API do PHPE para inspecionar o código em tempo de execução. Quando você pede a Laravel para resolver uma classe, ele olha para o construtor dessa classe, identifica quais objetos ela espera e, de forma recursiva, começa a instanciar cada uma dessas dependências. Se a classe depende da classe B e a classe B depende da classe C, o Service Container resolve toda essa árvore de dependências automaticamente, sem que você precise escrever uma única linha de configuração manual em arquivos XML ou arrays gigantescos. Isso remove uma carga cognitiva imensa do desenvolvedor e garante que o sistema seja inerentemente modular. No entanto, o verdadeiro poder do container se revela quando começamos a trabalhar com interfaces e contratos. Ao injetar uma interface em vez de uma classe concreta, você está praticando desacoplamento rigoroso. Você está dizendo ao seu controller, eu preciso de algo que saiba processar pagamentos, e não eu preciso especificamente desta classe do strip. Isso permite que você troque a implementação concreta em um único lugar, o Service Provider, e toda a sua aplicação passe a usar o novo processador sem que você precise alterar uma única linha de código na sua lógica de domínio. É a aplicação prática do Open Closed Principle. Seu código está aberto para extensão, mas fechado para modificação. Vamos mergulhar na mecânica de como registramos essas resoluções. O Service Container oferece dois métodos principais que todo especialista deve dominar, o bin e o singleton. Entender a diferença entre eles é crucial para a performance e para a integridade do estado da sua aplicação. Quando você registra um serviço usando o método bin, você está definindo o modelo de fabricação. Cada vez que a sua aplicação solicitar aquele serviço durante a mesma request, o container criará uma nova instância do zero. Isso é ideal para objetos leves ou serviços que não devem compartilhar estado entre diferentes partes do código. Por outro lado, o método singleton instrui o container a instanciar o objeto apenas uma vez. Após a primeira resolução, o container armazena aquela instância e a devolve em todas as chamadas subsequentes dentro do ciclo de vida daquela mesma requisição. Imagine um cliente de conexão com um banco de dados no SQL ou um serviço de cache complexo. Instanciar esses objetos repetidamente seria um desperdício massivo de recursos. Com o singleton, você garante eficiência e consistência. E para cenários de altíssima performance, como quando utilizamos o Laravel Octane, o framework introduz o conceito de Scoped Bindings, que garantem que o singleton seja reiniciado a cada nova requisição do usuário, evitando vazamento de dados entre diferentes clientes em servidores de longa duração como Swole ou Roadrunner. Além da resolução automática por Type Inting, o Service Container do Laravel 12 permite resoluções muito mais granulares através do que chamamos de Contextual Binding. Existem situações em que duas classes diferentes precisam da mesma interface, mas cada uma delas exige uma implementação específica. Por exemplo, você pode ter um controller de faturamento que precisa de um logger que envie dados para um serviço de auditoria externa, enquanto seu controller de autenticação precisa de um logger que escreva apenas em arquivos locais por questões de segurança e performance. Com o Contextual Binding, você define regras semânticas. Quando o faturamento controller for resolvido, entregue o audit logger, mas quando o auto controller for resolvido, entregue o file logger. Isso elimina condicionais sujos e fábricas manuais dentro do seu código, mantendo a arquitetura limpa e expressiva. Outra funcionalidade avançada é o tagging. Você pode atribuir tags a grupos de serviços relacionados, como uma tag de exportadores para diversas classes que exportam dados em PDF, CSV e Excel. Depois, você pode pedir ao container para resolver todos os serviços marcados com aquela tag de uma só vez. Isso é extremamente poderoso para construir sistemas de plugins ou motores de processamento extensíveis, onde novos exportadores podem ser adicionados ao sistema apenas registrando-os com a tag correta, sem que o motor principal precise saber da existência deles individualmente. É importante também desmistificar o uso dos auxiliares de resolução, como a app-facade ou o helper-app. Embora o auto-viring via construtor seja a prática recomendada na vasta maioria dos casos, por ser mais explícito e facilitar os unit tests, há momentos em que a resolução manual é necessária, especialmente em fábricas ou componentes de infraestrutura.
No entanto, como especialistas, devemos evitar o Service Locator Pater, que é quando injetamos o próprio container dentro das nossas classes de negócio para que elas busquem suas dependências. Isso esconde as dependências da classe e torna os testes mais difíceis. O ideal é sempre deixar que o container empurre as dependências para dentro da classe, mantendo o fluxo de controle invertido. Falando em testes, a integração do Service Container com o ecossistema de testes do Laravel é o que permite que escrevamos suítes de testes incrivelmente rápidas e confiáveis. Através do container, podemos facilmente substituir uma implementação real por um MOOC ou um fake durante a execução de um teste. Se o seu código envia um e-mail através de uma API externa, você não quer que esse e-mail seja enviado toda vez que rodar o PHP Unit. Você simplesmente diz ao container para trocar a implementação real pelo meio fake, e o Laravel cuida de interceptar todas as chamadas, permitindo que você verifique se o e-mail teria sido enviado com os dados corretos, sem nunca tocar na rede. Por fim, quero que você entenda que o Service Container não é apenas uma ferramenta utilitária, ele é a fundação sobre a qual toda a modularidade do Laravel é construída. Desde os Service Providers que inicializam os componentes do framework até os facades que oferecem uma interface estática para serviços dinâmicos, tudo depende dessa gestão centralizada de objetos. No Laravel 12, as otimizações internas na árvore de resolução e o suporte aprimorado para tipos de união e tipos de interseção do PHP 8.2 e superior tornam o container ainda mais robusto e seguro. Ao dominar o container, você para de lutar contra o framework e começa a trabalhar em simbiose com ele. Você passa a desenhar sistemas que são fáceis de estender, simples de testar e, acima de tudo, elegantes em sua simplicidade. Lembre-se, em uma arquitetura de alta performance, o código mais rápido é aquele que não precisa ser reescrito quando os requisitos mudam, e o Service Container é a sua garantia de que o seu software terá a maleabilidade necessária para sobreviver e prosperar no longo prazo. Nas próximas etapas desta jornada, veremos como os Service Providers atuam como os arquitetos que configuram esse container, mas leve consigo este entendimento profundo. A inversão de controle não é apenas uma técnica, é uma mudança de mentalidade que separa os programadores de elite dos meros digitadores de código. Cada type-in que você coloca no seu construtor é uma declaração de independência da sua lógica de negócio frente às complexidades da infraestrutura. Agora que entendemos o poder do Service Container, precisamos falar sobre os maestros que dão vida a esse ecossistema, os Service Providers. Se o container é o coração da sua aplicação, os Service Providers são o sistema circulatório e o sistema nervoso que conectam cada órgão ao organismo central. Absolutamente tudo no Laravel 12 passa por um Service Provider. Quando você inicia sua aplicação, seja por uma requisição web, um comando no Artisan ou um job em fila, o Laravel entra em um processo de bootstrapping onde ele carrega e executa esses provedores de serviço. É aqui que a mágica da configuração acontece, e entender a distinção cirúrgica entre o método register e o método boot é o que separa um desenvolvedor que apenas segue tutoriais de um verdadeiro arquiteto de sistemas. O método register é o seu santuário de definições. A regra de ouro aqui é absoluta. Você deve apenas, e eu repito, apenas registrar coisas no Service Container. Você nunca deve tentar utilizar qualquer outro serviço ou lógica de negócio dentro do método register. Por que isso é tão vital? Porque o Laravel percorre todos os Service Providers registrados e executa o método register de cada um deles primeiro. Se você tentar resolver um serviço que depende de outro provedor que ainda não teve seu método register executado, sua aplicação vai quebrar ou, pior, você terá comportamentos imprevisíveis difíceis de depurar. No register, você define seus bindings, seus singletons, e configura as interfaces que o seu sistema vai utilizar. É o momento de dizer ao Laravel que, sempre que alguém pedir pela interface de Payment Gateway, ele deve entregar a implementação do strip ou do pagar-me, sem executar nenhuma lógica pesada ainda. À medida que avançamos no ciclo de vida, chegamos ao método boot. Este método é chamado somente após todos os outros Service Providers terem sido registrados. Isso significa que, dentro do boot, você tem a garantia total de que todos os serviços da sua aplicação e do framework já estão disponíveis e prontos para serem usados. É o lugar perfeito para registrar event listeners, rotas, view composers ou qualquer outra peça de lógica que exija que o sistema esteja minimamente funcional. Uma característica fantástica e muitas vezes subutilizada do método boot é que ele suporta injeção de dependência automática pelo container. Se você precisa de um serviço de log ou de uma configuração de banco de dados para inicializar um componente, você pode simplesmente tipar esses objetos nos argumentos do método boot e o Laravel os resolverá para você. Pense no Service Provider como um manifesto de intenções. No register você declara o que existe, e no boot você declara como as coisas interagem no início da jornada.
Para projetos de grande escala em 2026, a organização desses provedores é o que dita a manutenibilidade do código. Eu vejo muitos desenvolvedores sobrecarregando o App Service Provider padrão, transformando-o em um arquivo gigantesco e ilegível. Como arquitetos, nossa abordagem deve ser modular. Criamos provedores específicos como um Billing Service Provider, um Discovery Service Provider ou um Telemetry Service Provider. Isso não só limpa o código, mas facilita imensamente o isolamento de domínios e a execução de testes unitários que não precisam carregar o framework inteiro para validar uma pequena parte da lógica de Bootstrap. Falando em eficiência, precisamos discutir uma das técnicas mais poderosas para a otimização radical de performance no Laravel 12, os Deferred Providers ou provedores adiados. Em uma aplicação corporativa moderna, você pode ter dezenas de Service Providers. Se todos eles forem carregados em cada requisição, mesmo aquelas que apenas devolvem um JSON simples de status, você está jogando ciclos de CPU e memória fora. Ao implementar a interface Deferrable Provider no seu provedor, você está enviando um sinal claro para o Laravel: ei, não carregue este arquivo agora. Só o carregue se e quando alguém realmente solicitar um dos serviços que eu forneço. Para isso, você define o método provides, que retorna um array com as strings dos nomes dos serviços registrados. O Laravel então mantém um mapa desses serviços e adia o carregamento do arquivo PHPE do provedor até o exato momento da resolução. Imagine o ganho em uma API que possui integrações pesadas com SDKs de terceiros, como a AWS ou Google Cloud. Se aquela rota específica não toca na nuvem, o provedor correspondente sequer é instanciado. É o conceito de lazy loading aplicado à arquitetura de infraestrutura do framework. No entanto, lembre-se, você não pode adiar provedores que registram event listeners ou rotas no método boot, pois essas ações precisam ocorrer globalmente para que o framework saiba como reagir aos estímulos da aplicação. O adiamento é focado estritamente em resolução de dependências no container. Vamos elevar o nível da nossa discussão técnica para o contexto de sistemas corporativos complexos. Em 2026, a infraestrutura como código e a modularização de serviços são mandatórias. Ao criar provedores customizados, você pode injetar configurações dinâmicas baseadas no ambiente ou em feature flags. Imagine um cenário onde, em ambiente de staging, você quer que o seu Service Provider injete uma implementação de repositório que lê de um banco de dados no SQL para testes de performance, enquanto em produção ele utiliza um banco relacional tradicional. O Service Provider é o lugar onde essa decisão arquitetural é tomada de forma centralizada e transparente para o restante da aplicação. A lógica de negócio nunca sabe qual banco está sendo usado. Ela apenas recebe a implementação que o provedor decidiu entregar. No Laravel 12, a descoberta automática de pacotes e a simplificação do arquivo bootstrap/app.phpe tornaram o registro desses provedores ainda mais fluido. Agora, temos um controle mais granular sobre a ordem de carregamento, o que é crucial quando trabalhamos com pacotes que estendem funcionalidades de outros pacotes. É uma dança sincronizada de dependências. Outro ponto fundamental no Bootstrap de grandes sistemas é a gestão de recursos compartilhados. Através dos Service Providers, podemos configurar singletons que garantem que conexões de rede, sockets ou instâncias de drivers pesados sejam criados apenas uma vez e reutilizados por toda a vida útil da requisição. Isso reduz drasticamente a latência e o overhead de inicialização. Ao dominar os Service Providers, você ganha a capacidade de criar sistemas plug-and-play. Você pode literalmente remover um módulo inteiro da sua aplicação apenas comentando uma linha no registro de provedores, e se você desenhou sua arquitetura corretamente com injeção de dependência, o restante do sistema continuará funcionando ou falhará de forma graciosa e previsível. É essa resiliência que buscamos na engenharia de software moderna. O Bootstrap não é apenas um processo de carregamento, é a definição do DNA da sua aplicação para aquela execução específica. Cada Service Provider que você escreve é uma peça de engenharia que garante que a separação de conceitos seja respeitada. Quando você começar a tratar seus provedores como contratos de infraestrutura, você verá que o seu código se tornará muito mais testável e, principalmente, muito mais fácil de evoluir. Nas próximas sessões, vamos mergulhar em como esses serviços, uma vez registrados e inicializados, se manifestam através das facades e como podemos utilizar o contextual binding para resolver casos onde diferentes classes precisam de diferentes implementações da mesma interface. Mas, por agora, quero que você internalize isso. O Service Provider é o único lugar onde o acoplamento com framework é aceitável e desejado, para que todo o resto do seu código possa ser puro, elegante e focado apenas naquilo que realmente importa, a lógica de negócio do seu cliente.
Falando em lógica de negócio, um dos maiores saltos de maturidade que você pode dar como desenvolvedor Laravel é parar de injetar classes concretas e passar a injetar interfaces. Pense nisso como um contrato legal entre diferentes partes do seu sistema. Quando você faz o binding de uma interface para uma implementação dentro do seu Service Provider, você está essencialmente dizendo ao Laravel: toda vez que alguém pedir por este contrato, entregue esta execução específica. Isso é o que chamamos de desacoplamento de alto nível. Imagine que você tem um serviço de armazenamento de arquivos. Se você injetar diretamente a classe do Amazon S3 em todos os seus controllers, você está criando uma âncora pesada. Se amanhã a empresa decidir mudar para o Google Cloud Storage ou para um servidor local de alta performance usando Minio, você terá que caçar cada instância dessa classe e alterá-la manualmente. Mas, se você injetar uma interface chamada FileSystem e usar o Service Container para dizer que, naquele momento, FileSystem resolve para a implementação do Amazon S3, a mudança de provedor se torna uma alteração de uma única linha de código no seu provedor de serviços. No Laravel 12, essa resolução é extremamente eficiente e ocorre de forma transparente através da Reflection API do PHP, que analisa os tipos definidos nos construtores das suas classes sem que você precise escrever uma linha sequer de código de fábrica na maioria das vezes. Agora, vamos elevar o nível de complexidade e entrar no território dos especialistas, o contextual binding. Imagine um cenário onde a sua aplicação precisa lidar com 2 provedores de pagamento simultaneamente. Digamos que o seu checkout principal use Stripe para pagamentos internacionais, mas o seu módulo de faturamento local precise usar um gateway específico para boletos ou Pix, e ambos implementam a mesma interface Payment Gateway. Se você fizer um binding simples de interface para a implementação, o container vai ficar confuso ou vai acabar entregando sempre a mesma coisa para todo mundo, quebrando a lógica do seu negócio. É aqui que o contextual binding brilha. Usando o método when do container, você pode definir regras contextuais granulares. Você pode dizer ao Laravel: quando a classe Checkout Controller for instanciada, ela precisa da interface Payment Gateway, então entregue a implementação do Stripe. Mas, quando a classe Local Invoice Manager for instanciada e pedir a mesma interface, entregue a implementação do Gateway local. Isso é a arquitetura de software de elite. Você mantém seus controladores limpos, focados apenas no contrato, enquanto o container gerencia toda a inteligência da distribuição de dependências nos bastidores. No Laravel 12, a sintaxe para isso continua sendo elegante e poderosa, permitindo que você encadeie métodos como when, needs e give para criar essas rotas de dependência quase como se estivesse configurando uma malha lógica. O poder do contextual binding não para apenas na resolução de interfaces. Muitas vezes, você precisa injetar valores primitivos, como chaves de API ou configurações que mudam dependendo de quem está chamando o serviço. Em vez de usar a função auxiliar config dentro do seu serviço, o que o tornaria acoplado ao sistema de configuração do framework, você pode declarar no construtor que o serviço espera uma string chamada API Key. Então, no seu Service Provider, você usa o contextual binding para dizer ao container: quando você estiver construindo o Strip Service, injete para o parâmetro API Key o valor que está no meu arquivo de configuração de serviços. Isso torna o seu serviço puramente agnóstico. Ele não sabe de onde a chave vem, ele apenas sabe que a recebe no momento da criação. Essa abordagem facilita imensamente os testes unitários, pois você pode instanciar o serviço manualmente passando qualquer string, sem precisar subir todo o sistema de arquivos ou mocks de configuração complexos. É a separação total entre a infraestrutura e o comportamento. Outra técnica avançada que você deve dominar é o uso de tags no Service Container. Às vezes, você não precisa de apenas uma implementação, mas de todas as implementações que pertencem a uma determinada categoria. Pense em um sistema de notificações onde você quer disparar um alerta por e-mail, SMS e Slack simultaneamente. Você pode criar diversas classes que implementam a interface Notification Handler e marcar cada uma delas com uma tag específica, como, por exemplo, a tag de Messengers. Depois, em vez de injetar cada serviço um por um, você pode injetar no seu gerenciador de notificações um iterável contendo todos os serviços que possuem aquela tag. O Laravel 12 resolve isso de forma brilhante, permitindo que você adicione novos canais de comunicação apenas registrando novos provedores e tagueando-os, sem nunca precisar tocar no código do seu motor de disparos principal. É o princípio do Open Closed levado ao extremo da praticidade. Além dos bindings estáticos, o Laravel nos oferece os Resolving Callbacks. Esta é uma ferramenta de customização profunda. Sempre que o Service Container termina de resolver um objeto, ele pode disparar um callback de finalização.
Isso é extremamente útil para o padrão decorator ou para configurar estados iniciais que não pertencem ao construtor. Imagine que você quer que todos os seus serviços que implementam uma interface Loggable recebam automaticamente uma instância do Logger assim que forem criados, ou que você precisa executar um método de inicialização específico em classes de terceiros que você não pode modificar o código-fonte. Com o método Resolving, você intercepta a criação do objeto e aplica as modificações necessárias antes que ele chegue ao destinatário final. Isso dá a você um controle total sobre o ciclo de vida dos objetos, garantindo que nenhum serviço saia da fábrica do container sem estar devidamente preparado para o combate. É importante discutirmos também a diferença prática entre o uso de bin e singleton quando estamos lidando com interfaces. No modo bin, o Laravel executa a clausura de criação ou instância uma nova classe toda vez que aquela dependência é solicitada. Isso é ideal para serviços leves ou que possuem estado interno que deve ser limpo a cada uso. Já o singleton garante que, uma vez resolvida, a mesma instância do objeto será compartilhada por toda a vida útil da requisição atual. Para serviços de conexão com bancos de dados, clientes de cache ou processadores de imagem pesados, o singleton é obrigatório para evitar vazamento de memória e consumo desnecessário de CPU. No Laravel 12, a gestão de memória foi otimizada para que esses singletons sejam descartados de forma eficiente ao final do ciclo de vida da requisição, garantindo que o seu servidor PHP-FPM ou ambientes de longa execução como Laravel Octane permaneçam saudáveis e rápidos. Ao projetar esses bindings avançados, você deve sempre pensar na testabilidade. Uma das maiores vantagens de usar o Service Container de forma agressiva é a facilidade de realizar o que chamamos de dependency swapping durante os testes. Se o seu código depende de uma interface, o seu teste pode dizer ao container: "Ei, para este teste específico, quando alguém pedir por Payment Gateway, não use o strip real, use este MOOC que eu acabei de criar." Isso permite que você teste cenários de erro complexos, como falhas de conexão de rede ou cartões recusados, sem nunca fazer uma chamada real para a internet. O container se torna o seu maior aliado na criação de uma suíte de testes que é rápida, confiável e determinística. Sem um container robusto e bindings bem desenhados, você estaria preso a testes de integração lentos e frágeis. Por fim, lembre-se que o Service Container do Laravel 12 é o que chamamos de um Dependencies Injection Container LAS por natureza em muitos aspectos, mas ele também permite a resolução ansiosa através de Service Providers. Compreender quando delegar a resolução para o momento do uso ou quando preparar o terreno no Bootstraping é o que separa os desenvolvedores juniores dos arquitetos de soluções. O uso excessivo de contextual binding pode tornar o rastreamento de dependências um pouco mais complexo se não for bem documentado, mas o ganho em flexibilidade e a limpeza do código nos controladores e serviços compensam largamente esse esforço. Você está construindo uma aplicação que não é apenas funcional, mas que é resiliente a mudanças e preparada para as demandas de escala de 2026. Dominar essas nuances de vinculação e resolução dinâmica é o alicerce para tudo que vamos construir nos próximos módulos, desde sistemas de filas complexos até arquiteturas de microserviços integradas. Nas próximas sessões, vamos ver como as facades interagem com este sistema e como elas fornecem uma camada de açúcar sintático sobre toda essa complexidade que acabamos de desbravar. Mas nunca se esqueça, por trás de cada facade elegante, existe um binding sólido e bem pensado no Service Container. Falando agora de um dos pilares da eficiência no Laravel 12, entramos no território dos singletons e da gestão inteligente de memória. Quando você utiliza o método singleton no Service Container, você está essencialmente dizendo ao framework que aquela classe deve ser instanciada uma única vez durante todo o ciclo de vida da requisição e que essa mesma instância deve ser compartilhada por qualquer componente que a solicite. Pense nisso como uma estratégia de economia de escala. Se você tem um serviço de integração com um provedor de inteligência artificial ou um cliente de banco de dados complexo, criar uma nova instância a cada injeção de dependência é um desperdício de ciclos de processamento e memória. No singleton, o Laravel armazena o objeto resultante em um array interno de instâncias resolvidas, e nas chamadas subsequentes, ele apenas devolve essa referência. Isso é crucial para manter a integridade do estado em certos serviços. Por exemplo, se você tem um logger que acumula mensagens antes de enviar um relatório final, você precisa que todos os seus controladores e jobs estejam falando com a exata mesma instância do logger. Se você usasse um binding comum, cada classe teria seu próprio logger e as mensagens ficariam fragmentadas. No entanto, como arquitetos, precisamos ter um cuidado redobrado aqui. O uso de singletons em ambientes como Laravel Octane, que utiliza servidores de aplicação como Roadrunner ou Swole, exige atenção total.
Como o processo do PHP não morre ao final de cada requisição no Octane, um singleton pode acabar retendo dados de um usuário anterior para a requisição de um novo usuário, o que geraria um vazamento de estado perigoso. É aqui que entra o conceito refinado de Scoped Bindings. Os Scoped Bindings são a resposta elegante do Laravel 12 para o desafio de gerenciar dependências que devem ser únicas dentro de uma única requisição, mas que precisam ser reiniciadas quando uma nova requisição chega, algo vital para a arquitetura moderna de alta performance. Ao definir um binding como scoped, você garante que, dentro daquele contexto de execução, a instância seja a mesma, mas o Laravel se encarrega de limpar essa instância assim que o ciclo de vida daquela requisição específica termina, preparando o container para o próximo ciclo sem resíduos de memória. Isso é o que chamamos de isolamento de contexto. Em termos de performance, entender essa distinção permite que você desenhe aplicações que escalam horizontalmente sem sofrer com memory leaks. Além disso, o Service Container do Laravel 12 é extremamente otimizado no que diz respeito à resolução por reflection. Embora o uso de reflexão no PHP tenha um custo computacional, o container minimiza isso através de estratégias de cacheamento interno das definições de classe. Quando o container resolve uma dependência pela primeira vez, ele mapeia o que o construtor precisa e guarda esse plano de construção. Nas próximas vezes, ele já sabe exatamente o que injetar sem precisar analisar a classe novamente. Para nós, especialistas, isso significa que podemos usar a injeção de dependência via construtor sem medo de degradar a performance, aproveitando a tipagem forte do PHP 8.4 para garantir que o container saiba exatamente o que entregar. Outra técnica avançada que separa os amadores dos especialistas é o uso do método Isten e do método Tag para implementar padrões de design como o decorator e o composite diretamente através do container. O método Isten é uma ferramenta cirúrgica. Ele permite que você intercepte a resolução de um serviço e envolva esse serviço em uma nova lógica sem alterar a classe original ou o service provider que a registrou. Imagine que você tem um serviço de tradução vindo de um pacote de terceiros e você quer adicionar uma camada de cache local para evitar chamadas externas repetidas. Em vez de herdar a classe ou fazer um fork do pacote, você usa o container para estender o binding original. O Laravel te entrega a instância recém-criada, você a injeta no seu decorator de cache e devolve o decorator. Para o resto da aplicação, nada mudou, mas agora seu sistema está muito mais rápido e resiliente. Já o método Tag permite agrupar diferentes implementações sob um mesmo rótulo. Se você está construindo um sistema de exportação que suporta PDF, CSV e Excel, você pode registrar cada exportador individualmente e marcá-los com a tag Exporters. Quando precisar gerar todos os formatos de uma vez, você simplesmente pede ao container para resolver tudo que está sob a tag Exporters. É o polimorfismo levado ao nível da infraestrutura da aplicação, permitindo um código totalmente aberto para extensão e fechado para modificação. No que diz respeito às boas práticas de arquitetura para 2026, precisamos combater o antipadrão conhecido como Service Locator. Um erro comum de desenvolvedores que estão começando a dominar o container é injetar o próprio container dentro das suas classes ou usar o helper app em todos os lugares. Isso esconde as dependências da sua classe, tornando o teste unitário um pesadelo e violando o princípio da inversão de dependência. Como especialistas, nosso objetivo é que nossas classes de negócio não saibam que o Service Container existe. Elas devem apenas declarar o que precisam no construtor e confiar que o sistema de provisão entregará as peças corretas. O container deve viver na camada de infraestrutura, no Service Providers, e não permear a lógica de domínio. Outro ponto vital é a estratégia de cacheamento das configurações do container. Em produção, o comando config cache do Laravel não apenas otimiza o acesso aos arquivos .env, mas também permite que o framework carregue os mapeamentos de serviços de forma muito mais agressiva. Manter seus Service Providers limpos e usar o método de registro apenas para vinculações, deixando qualquer lógica pesada para o método boot, garante que o processo de bootstrapping da sua aplicação seja quase instantâneo, reduzindo o time ToFastByte para os seus usuários. Para fechar este primeiro módulo com chave de ouro, quero que você visualize a arquitetura do Laravel 12 como uma orquestra perfeitamente sintonizada, onde o Service Container é o maestro invisível. Cada binding que discutimos, desde os simples aos contextuais e singletons, contribui para um sistema que é ao mesmo tempo robusto e flexível. Você agora entende que o ciclo de vida de uma requisição é uma jornada de preparação e resolução, onde cada componente é entregue no momento exato e na configuração correta. Dominar esses conceitos é o que permite que você construa aplicações que não apenas funcionam, mas que são verdadeiras obras de engenharia de software, fáceis de manter, simples de testar e prontas para crescer. Nas próximas sessões da nossa jornada aqui no Dev Raiz,
Vamos mergulhar em como as facades e os contracts utilizam toda essa base que construímos hoje para oferecer aquela sintaxe elegante que amamos, sem nunca sacrificar a pureza arquitetônica por baixo do capô. Continue praticando. Explore os arquivos do diretório vendor do Laravel para ver como o Illuminati Container é implementado e tente aplicar esses padrões de decorator e tagging nos seus projetos atuais. A maestria vem da curiosidade técnica e da aplicação constante. Eu sou a Maia, e foi um prazer guiar você por este primeiro passo rumo ao topo da especialização em Laravel 12. Nos vemos no próximo módulo, onde vamos desbravar o poder dos contracts e a elegância das facades. Até lá, mantenha seu código limpo, seus testes verdes e sua arquitetura sólida. Grande abraço e até a próxima aula aqui no canal Dev Raiz.